Muito importante para mim. Vamos começar a nossa live de hoje. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso sexto encontro do Inspiração, o programa que tem por objetivo inspirar você a agir diferente, porque ações diferentes trazem resultados diferentes. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade, mindset, uma palavra que está sendo bastante usada, e eu vou começar te fazendo algumas perguntas que talvez já vão ajudar você a tomar consciência de como que está a sua mentalidade. Quando você vê, só quero que você pense sobre isso e você pode tomar nota caso queira. Quando você vê uma pessoa que está tendo sucesso, que está se destacando dentro da sua empresa ou na área que você trabalha, o que passa pela sua cabeça? Seja honesto e sincero aí e anote. O que passa pela sua cabeça quando você vê alguém da sua área tendo bastante sucesso? Aí isso já vai começar a dar uma ideia, daqui a pouco você vai entender quais são os tipos de mentalidade e isso vai te ajudar a definir aí, a enxergar, a tomar consciência de qual que é o seu tipo de mentalidade hoje. Uma outra pergunta, quando você está diante de algum desafio, você pode pensar no último desafio grande que você teve aí, profissional ou pessoal. Quando você está diante de um desafio, o que passa pela sua cabeça? Como que você enxerga esse desafio? Anota aí. E agora a gente vai começar a falar então sobre o que é mindset, o que é programação mental. Mind vem de mente e set de configuração. Então mindset é a configuração da sua mente. É o seu modelo mental, que nós também podemos chamar de mentalidade. E aí uma professora da Universidade de Stanford, uma psicóloga, professora de Stanford, que se chama Carol Dweck, ela escreveu um livro que fala sobre mindset. Ela dedicou aí muitos anos da sua vida estudando e ela deu o nome do livro Mindset, a psicologia do sucesso, para você ter uma ideia do quanto isso é importante na nossa vida. Ou seja, o nosso modelo mental, como foi configurado a nossa mente, define o nosso nível de sucesso na vida. Simples assim. Então, mindset nada mais é que a configuração mental que nós temos e ela define o quanto eu vou conseguir ou não ter sucesso na minha vida. Então, a Carol Dweck, ela trazia alguns uns jogos desafiadores para os alunos dela e ela percebeu que alguns dos alunos, a maioria, na verdade, quando estavam jogando aqueles jogos, que eram bem difíceis, eles desistiam ou reclamavam e acreditavam que eles não iam conseguir chegar ao fim do jogo. Simplesmente é muito difícil, eu não consigo. E alguns alunos, poucos, mas alguns, olhavam aqueles jogos e diziam: nossa, prof, que legal que você trouxe isso, eu adoro desafios. Então ela ficou curiosa para entender por quê, né? Porque o que acontece ao longo da vida com essas pessoas que enxergam as coisas difíceis como algo, uma barreira que não tem como ultrapassar, e o que acontece na vida daquelas pessoas que enxergam os desafios como algo bom, uma oportunidade de aprendizado. Então ela começou a estudar isso, acompanhou essas pessoas, esses alunos ao longo da vida, e ela entendeu que alguns traços desses modelos mentais levam a pessoa a ter grande sucesso na vida ou a empacar na vida. Então ela definiu, né, ela identificou que existem basicamente dois modelos de padrão mental, dois modelos de mindset, que ela chamou de mindset progressivo ou mindset de aprendizagem, né? E o outro é o mindset fixo. E aí a gente vai falar um pouco sobre esses dois tipos de mentalidades, dois tipos de mindset e como que eles impactam na sua vida. Então o primeiro modelo mental, o mindset progressivo, é o mindset das pessoas que acreditam que talvez elas não tenham nascido com todos os talentos necessários para elas alcançarem o resultado que elas querem, mas que elas podem desenvolver. Quando você lembra da pergunta, quando você vê alguém que tem grande sucesso, o que passa pela sua cabeça? Grande parte das pessoas pensa: poxa, teve sorte. Ou, poxa, aquela pessoa está tendo sucesso porque nasceu com um dom, com um talento diferenciado. Agora, as pessoas que realmente conseguem ter grandes resultados na vida, elas acreditam que o sucesso não depende de talento, e sim de esforço, de dedicação. Quer dizer, eu posso ainda não ser muito bom naquilo, mas eu sei que com dedicação, com esforço,
eu posso ter o mesmo resultado de uma pessoa que é bem-sucedida naquele aspecto. Se você pegar grandes astros, né, da televisão, grandes esportistas, pessoas que tiveram grande sucesso nos negócios, grandes empreendedores, e for olhar realmente a biografia deles, você vai perceber que a maior parte deles desempenhou grande esforço ao longo da vida, fez coisas que a maioria não faz para conseguir alcançar os resultados que teve. Não necessariamente nasceu com um talento extraordinário, mas foram pessoas que se esforçaram mais do que a maioria e por isso tem um resultado melhor do que a maioria. Então esse é um dos aspectos da mentalidade de sucesso, da mentalidade progressiva. É você entender que você pode, sim, alcançar os seus objetivos, alcançar grandes resultados, se você se esforçar para isso, se você aprender, se você se desafiar a ir além. Pessoas de mentalidade fixa são pessoas que olham para o sucesso do outro e dizem: eu nunca vou conseguir chegar lá porque eu não nasci tão bonito, porque eu não nasci tão inteligente, ou porque eu não tenho essa família, ou porque eu não tenho esse talento, então eu não posso chegar lá. Em outro aspecto, pessoas de mentalidade progressiva, quando estão diante de uma falha, por exemplo, eu tentei algo, mas não consegui, elas entendem que a falha faz parte do processo. Quantos empreendedores de sucesso, eles quebraram 2, 3, 5, 7 vezes até conseguir ter uma empresa de realmente extraordinária que teve grande sucesso? Então, por que essas pessoas conseguiram? Porque elas não desistiram, né? Elas não tentaram abrir um negócio, quebraram e, não, isso não é pra mim. Não, peraí, eu tenho que me desenvolver mais para que eu consiga, então, chegar lá, aonde eu quero. Enquanto pessoas de mentalidade fixa, quando elas estão diante de uma falha, elas acham que é o fim. Deu errado aqui, então isso não é pra mim. Elas desistem diante dos primeiros desafios. E aí, com isso, elas não conseguem realmente chegar lá, porque se a falha é parte do processo e eu desisto na primeira falha, eu não vou fazer o processo para eu conseguir chegar lá. Pessoas de mentalidade progressiva são pessoas que gostam de desafios, né? Gostam de coisas novas, desafiadoras, gostam de estar ampliando a sua zona de conforto, de estar desenvolvendo novos talentos. Pessoas de mentalidade fixa, ao contrário disso, são pessoas que fogem dos desafios. E por que as pessoas de mentalidade fixa fogem dos desafios? Porque elas têm medo do julgamento, elas se importam muito com a opinião dos outros. E elas entendem que se elas não vencerem o desafio, isso vai ser um fracasso. Então eu prefiro nem tentar. Pessoas de mentalidade fixa, então, acabam fugindo dos desafios, não gostando de ampliar a sua zona de conforto, ficam só naquilo que elas se sentem confortáveis. E o fato é que, se eu não estiver buscando ampliar a minha zona de conforto, se eu não estiver buscando desenvolver novas habilidades, se eu não estiver buscando arriscar em novas áreas, né, novas coisas da minha vida, isso não vai me levar a um resultado diferente. Isso vai me manter onde eu estou agora. Então eu preciso ter ações diferentes, eu preciso me desafiar, eu preciso desejar aprender coisas novas para que eu possa me desenvolver. O sucesso, né, como eu falei ali no início, as pessoas de mentalidade progressiva, elas olham para o sucesso dos outros como algo a se admirar, como algo a se espelhar, né? São pessoas que ficam curiosas para entender, poxa, aquela pessoa lá tá tão bem, deixa eu ver o que ela fez, eu posso modelar talvez, eu posso aprender com essa pessoa que tá melhor do que eu. E as pessoas de mentalidade fixa, de mindset fixo, elas olham para o sucesso do outro, elas dizem, poxa, deve ter roubado alguém, deve ter feito algo errado para conseguir chegar lá. Elas olham para o sucesso do outro com inveja, como se o sucesso do outro fosse diminuir você, né? Te prejudicar e não te instigar a ser melhor. Na verdade, o que acontece? Se eu olho para alguém que está fazendo algo melhor do que eu, por exemplo, se eu olho para alguém que conseguiu um resultado extraordinário na mesma carreira que eu, um colega que se formou comigo, por exemplo, eu olho o meu colega, nossa, tá empreendendo ou tá numa organização com um cargo de confiança, ganhando bem, tá bem sucedido, e eu não estou, né? Se eu tenho mentalidade fixa, eu posso criticar ou achar que aquela pessoa, que teve alguém que indicou, ou, poxa, só tá indo bem, arrumar desculpas.
para o sucesso do outro, porque aí eu não vou me sentir na obrigação de eu também buscar. E é isso que acontece com muitas pessoas, elas olham para o resultado do outro e elas ficam arrumando desculpas. Não, o outro conseguiu porque é mais bonito, porque para ela é mais fácil, para ele é mais fácil, porque alguém ajudou, ou por isso ou por aquilo, e nunca por mérito. Porque se o outro conseguiu por mérito e eu não tenho, quer dizer que então eu não me esforcei o suficiente. Se eu admitir que o outro tem por esforço, eu também vou precisar me esforçar. Então, pela defensiva, pessoas de mentalidade fixa olham para o sucesso do outro como algo negativo. Se eu admitir que o outro conseguiu por mérito, por esforço, que ele está indo bem porque ele realmente se dedicou para isso, isso significa que eu não estou me dedicando o suficiente. Então eu prefiro olhar para o outro, para o sucesso do outro e dizer que, poxa, deu sorte. Essa pessoa tem sorte na vida. Pessoas de mentalidade progressiva não, olham para o sucesso do outro e dizem, poxa, eu tenho algo para aprender com essa pessoa que está indo melhor do que eu. Seja qual for o aspecto. Vamos supor que você seja um empreendedor. Você pode se espelhar em empreendedores que têm grande sucesso. Se você é um gestor, um líder, você pode se espelhar em líderes, né, que têm grande sucesso. Já aproveitando que eu entrei no tema aqui de liderança, um líder que tem uma mentalidade progressiva é um líder que vai dividir, compartilhar o conhecimento. Ele vai querer que o outro saiba tanto quanto ele. Ele vai querer compartilhar opinião. Ele vai elogiar o seu liderando, por exemplo. Ele vai contribuir com a empresa. Um líder de mindset fixo, de mentalidade fixa, já é um líder que, eu não vou contratar ninguém mais inteligente do que eu. Se o fulano está se destacando aqui, eu vou criticar ao invés de elogiar. Porque se eu elogiar ele, eu vou mostrar que ele está se saindo melhor do que eu. Então, pessoas de mentalidade fixa na liderança prejudicam muito a empresa. Porque acabam, não posso, o que eu sei eu não vou passar para mais ninguém. Porque senão o outro pode se destacar mais do que eu. Mentalidade progressiva em relação a feedback, né? Uma pessoa que tem um mindset progressivo, um mindset de crescimento, ela gosta de ouvir o feedback dos outros, porque ela sabe quem ela é. Se eu sei quem eu sou, não é o feedback do outro que vai acabar com o meu mundo. Não, eu vou ouvir o que o outro tem para dizer, né? Principalmente se for outra pessoa que já tem um resultado que eu quero ter. Eu posso ouvir qual que é o feedback que ela tem para mim e eu posso aprender com isso. Pessoas de mentalidade fixa já não gostam de feedback. Feedback elas levam para o lado pessoal. Não, tá me criticando, não gosta de mim, tá querendo ser melhor do que eu. Quando na verdade a ideia não é essa. Então a pessoa de mentalidade fixa, ela acha o feedback uma coisa horrível. Porque como ela não sabe quem ela é, realmente, verdadeiramente, o que o outro falar sobre ela tem um grande impacto. Pessoas de mentalidade de crescimento são pessoas que gostam de ouvir a opinião do outro porque elas sabem que isso não vai mudar quem elas são. Eu sei quem eu sou. Agora eu posso receber o teu feedback e tirar o que de bom tem desse feedback, né? O que de realmente útil tem. Eu posso receber esse feedback e entender o que é válido disso que você está me trazendo. Sabendo quem eu sou, que a sua opinião não vai mudar quem eu sou. Então, pessoas de mentalidade progressiva são pessoas que gostam, que amam o feedback, que entendem o feedback como uma espécie de consultoria gratuita, né? Hoje em dia a gente paga para as pessoas nos darem feedback, né? Quando você faz um programa de coaching, por exemplo, você faz várias ferramentas de feedback, você pede para o seu coach feedbacks, você está aberto a ouvir. Quando você faz ferramentas várias de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, são feedbacks. Porque se eu tenho uma mentalidade progressiva, eu amo feedback. Eu sei, eu quero, eu desejo identificar os meus pontos de melhoria para que eu possa melhorar. Primeiro consciência para depois ação, né? Primeiro consciência para depois controle. Como que eu vou melhorar algo que eu não tenho nem consciência? Como que eu vou melhorar algo que eu nem sei que existe? Eu preciso saber que existe. E o feedback nos traz isso. Então, ouvir as pessoas, receber, sim, feedbacks, e mesmo que às vezes a gente ouve feedbacks que não são agradáveis, tirar o que realmente disso é real. O que disso que o outro falou
fez sentido para mim, porque se não tivesse feito sentido, não teria talvez me incomodado. Como que eu posso realmente mudar isso aqui que agora eu entendi, que eu tornei consciente? Então, pessoas de mentalidade progressiva, mindset progressivo, amam feedback. Aliás, entendem que tudo na vida é feedback. Até um silêncio é um feedback. Até um resultado é um feedback. Quer dizer, se eu fiz uma ação, se eu tomei uma ação dentro da minha empresa, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e não trouxe o resultado que eu queria, é um feedback. É o feedback que eu preciso tomar uma ação diferente, que eu preciso ajustar os parafusos para ter da próxima vez o resultado que eu quero. Pessoas de mentalidade progressiva não costumam desistir daquilo que tem valor. Pessoas de mentalidade fixa desistem com facilidade. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você tenha decidido aí na sua vida empreender, abrir um negócio. E esse negócio tem um propósito. Tem um propósito para a sua vida. É algo que você vai contribuir com a sociedade também. Então não é o primeiro mês que empatar, né? O primeiro mês que você não tiver lucro, que você vai sair fora, que você vai desistir. Não, você vai continuar tentando, ajustando as coisas, tomando ações diferentes, melhorando os processos, para que você consiga chegar lá onde você quer. Da mesma forma, um relacionamento. Quando a gente fala sobre mentalidade, né, sobre esse conjunto de atitudes mentais, eles direcionam a sua tomada de decisão em tudo na sua vida. Então não tem como dividir, eu sou uma pessoa assim no meu relacionamento pessoal, na minha empresa, no meu lado profissional eu sou de tal jeito. Não. Se você tem uma configuração mental, você tende a recriar, né, reproduzir, aliás, esses padrões de pensamentos em tudo que você for fazer na vida. Então, uma pessoa de mentalidade fixa, por exemplo, num relacionamento, não é uma pessoa que vai trabalhar esse relacionamento para melhorar, para crescerem juntos. É uma pessoa que as chances são que vai desistir no primeiro desafio. Então, mentalidade progressiva é para tudo. É para os negócios, é para a carreira profissional, é para os seus relacionamentos, é para o seu autodesenvolvimento, é para tudo. Pessoas de mentalidade progressiva são pessoas que são protagonistas da própria vida. Ou seja, são pessoas que decidem criar a própria vida, fazer a própria vida, viver a vida do jeito que elas desejam viver. Pessoas de mentalidade fixa são vítimas, né? Porque elas não podem ser protagonistas, elas têm que sempre estar culpando alguém de fora. Minha vida não dá certo por causa da mãe, do pai. Meu negócio não dá certo por causa do governo, por causa da seca, por causa do Covid. Sempre estar fora. Mentalidade progressiva é aquela pessoa que toma para si a responsabilidade da própria vida. Ela diz, não, peraí, a vida é minha, eu que tenho que decidir. O que tá ruim aqui, tá ruim porque um dia eu escolhi deixar desse jeito. Peraí, deixa eu mudar o que precisa ser mudado. Deixa eu fazer o que precisa ser feito. E às vezes a gente precisa buscar conhecimento para poder melhorar a nossa vida. Às vezes a gente precisa, eu quero mudar, mas eu não sei como. Então eu vou procurar um profissional que possa me ajudar, eu vou procurar um livro que possa me ajudar, eu vou participar de uma live. Eu sempre digo que nós estamos vivendo na melhor época, né, de todas, porque o conhecimento hoje é disponível para todos. Você pode escolher profissionais que façam sentido para você, da sua cidade, ou profissionais que você admira. Você pode escolher essas pessoas e absorver o conteúdo delas gratuitamente, né? Tipo, eu tô aqui hoje dedicando a você que tá aí do outro lado o meu tempo e o meu conhecimento sem custo nenhum. Então, assim como eu, tem vários outros profissionais. E você pode escolher, sim, se desenvolver dessa forma. Vou lá, vou buscar tudo que eu puder. Hoje eu não tenho condições. Porque, gente, a falta de tempo e de dinheiro são as desculpas universais, né? Então as pessoas, não, eu quero, mas eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro agora. Eu quero, mas não dá tempo. E o fato é que a gente consegue, sim, recursos e tempo, né? Tempo também é um recurso, a gente consegue desempenhar recursos para tudo aquilo que é importante na nossa vida. Então, as pessoas que têm mentalidade fixa, elas ficam na desculpinha. Só que hoje não tem mais desculpa, né? Hoje não tem mais desculpa, porque hoje a informação, o conhecimento é amplamente disponível a todos. Então, só não cresce quem não quer, só não busca quem não quer.
E aí, ou você tem resultados na vida, ou você tem desculpas, né? É muito mais fácil arrumar desculpas. É muito mais fácil eu olhar para o sucesso do outro e dar todos os motivos pelos quais eu não tenho o sucesso dele. Ah, eu não ganho tanto dinheiro porque eu não tive tanta escolaridade, os meus pais não me apoiaram para estudar, eu tive filho cedo, meu filho me atrapalha, eu não tenho tempo, eu blá 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 blá, né? Ou eu posso olhar para o sucesso do outro e dizer, poxa, essa pessoa conseguiu, eu também posso. Então, peraí, deixa eu olhar o que ele fez. Né? Como que foi o desenvolvimento dele e principalmente qual que é o modelo mental que essa pessoa tem. Eu duvido você encontrar uma pessoa de realmente grande sucesso na vida, e quando eu falo sucesso não é só sobre dinheiro. É claro que uma pessoa que tem sucesso, ela tem uma condição financeira boa, porque o dinheiro é um canal, né, que viabiliza muitas coisas na nossa vida. Agora eu conheço muitas pessoas que têm bastante dinheiro e não têm sucesso. Por quê? Porque são pessoas que têm dinheiro às custas da sua saúde. São pessoas que ficaram doentes, estão ficando doentes para conseguir ter o dinheiro. Isso para mim não é sucesso. Sucesso é você conseguir ter prosperidade, abundância, ter dinheiro sim na sua vida, mas com equilíbrio, com saúde, com alegria, com boas conexões, com pessoas que venham agregar coisas na sua vida. Faz sentido isso para você? Você concorda comigo? Que não é só sobre dinheiro, sucesso é mais do que isso. Então as pessoas que têm mentalidade progressiva ou mentalidade de crescimento são pessoas que estão em busca sempre, em busca de evolução, em busca de crescer. São pessoas que admiram o sucesso do outro e que dizem, poxa, isso também é pra mim. Eu sei que eu também posso chegar lá. Eu sei que se eu me desenvolver, se eu me desafiar, se eu buscar me esforçar o suficiente, eu vou conseguir chegar lá, por que não? Isso é ter uma mentalidade progressiva. E isso define o resultado em todos os aspectos da nossa vida. A boa notícia é que nós podemos mudar a nossa mentalidade. Embora a nossa programação mental ela tenha muito a ver com a nossa infância, né, com aquilo que a gente viveu, que a gente aprendeu. Por que a gente sempre volta lá para a infância, né? Porque as crianças, elas não têm ainda discernimento para entender o que é real, o que não é real. E elas acabam sendo configuradas, né? Nós todos passamos por esse processo através daquilo que nos disseram, daquela realidade que a gente viveu. Então isso tem um forte impacto na nossa vida. E embora você tenha sido criado a maior parte da sua mentalidade, configurado a sua mente nessa fase da tua vida, fase da infância, da adolescência, né? Onde você modelou as pessoas próximas de você, hoje você pode mudar os aspectos da sua mentalidade que não fazem sentido. Talvez você tenha crescido escutando, né, os pais falarem, o fulano teve sucesso porque roubou alguém, o fulano melhorou de vida porque passou a perna, ou melhorou de vida porque fez algo errado para conseguir alcançar o sucesso. E o fato é que hoje você pode pensar diferente. Hoje você pode desenvolver um modelo mental de crescimento. Como que se faz isso? Primeiro é aprender a desaprender. Eu digo que o nosso grande desafio hoje é aprender a desaprender. Se você está acompanhando todas as minhas lives aqui, você já ouviu sobre convicções, sobre crenças, né? Hoje a gente está falando sobre modelo mental, programação mental, mentalidade. E isso tudo, essa programação que existe em cada um de nós, ela foi feita no passado. Ela foi feita através das vivências, das experiências, das referências que nós tivemos. Então eu preciso estar disposta a questionar essas coisas que eu aprendi e a aprender algo novo. Então é aprender a desaprender, é apagar aquela configuração que está lá para que eu possa colocar coisas novas lá, novas convicções, criar um novo modelo mental, um modelo mental de crescimento. Se você parar para pensar, o modelo mental nada mais é do que as coisas que eu acredito, são as minhas convicções, são as crenças que eu tenho. E existem algumas crenças, convicções chaves que definem as minhas atitudes. Então, por exemplo, se eu acredito que se eu não nasci com talento, eu não posso desenvolver, se eu acredito que se eu falhar é um fracasso e, nossa, vai mostrar para os outros como eu sou ruim, como eu sou fracassado,
Se eu acredito que o esforço não adianta porque eu nunca vou chegar lá mesmo, se eu acredito que o outro só tem sucesso porque ele tem mais sorte do que eu, se eu acredito que todo feedback é na verdade uma crítica que eu devo levar para o lado pessoal, se eu desisto nas primeiras tentativas, né? Se eu me sinto uma vítima da vida e não um protagonista, tudo isso são crenças, tudo isso são pensamentos que formam o meu modelo mental. E se eu estou lidando com pensamentos, com crenças, eu posso mudá-los. Eu posso escolher hoje acreditar em coisas diferentes. Hoje eu posso pensar sobre as coisas, questionar e mudar. Então, como que eu desenvolvo, né, uma mentalidade, um mindset progressivo, um mindset de crescimento? Primeiro é aprendendo a desaprender. Entendendo que nem tudo aquilo que eu aprendi no passado faz sentido hoje. Nem tudo aquilo que me disseram no passado eu preciso levar para a vida toda. Segundo, reconhecendo e aceitando os nossos pontos de melhoria. Todos nós temos pontos para melhorar. Primeiro eu preciso enxergá-los. E depois é aceitar que eu tenho isso como um ponto de melhoria. Enquanto eu estou negando os meus pontos de melhoria, eu não estou pronto para melhorar. Qualquer coisa na minha vida, eu só consigo melhorar depois que eu tomo consciência, né? Então eu preciso reconhecer, poxa, isso aqui é um ponto que eu ainda estou enxergando dessa maneira. Talvez com as respostas das perguntas que eu fiz no início dessa live, você já possa tomar consciência de alguns pontos de melhoria. Depois, enxergar desafios como oportunidades. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje na minha vida? Talvez você esteja passando por desafios nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no seu trabalho. Quais são as oportunidades que esses desafios estão trazendo? Às vezes é uma oportunidade de mudança, às vezes é uma oportunidade de buscar algo novo, às vezes é uma oportunidade de você desenvolver algo em si mesmo, desenvolver mais flexibilidade, desenvolver resiliência. Então, quais são os desafios hoje que você pode ver já como oportunidades? Para desenvolver um mindset de crescimento, então, primeiro, aprender a desaprender. Segundo, reconhecer e aceitar os pontos de melhoria. Terceiro, enxergar os desafios como oportunidade. Quarto, parar de buscar aprovação. Pare de tomar as decisões na sua vida preocupado com o que o outro vai pensar. As chances são que o outro não está se importando muito com você. São pouquíssimas pessoas que realmente, verdadeiramente se importam conosco. A maioria estão interessados, né? A maioria estão curiosos sobre a sua vida, mas realmente se importar são poucas pessoas. E geralmente essas poucas pessoas que verdadeiramente se importam com você são pessoas que desejam o seu bem. Então, você está tomando as suas decisões preocupado com a aprovação do outro, com o que a sociedade vai dizer, vai pensar, com o que os parentes distantes vão falar sobre? Por quê? Né? Pare com isso. Porque enquanto você está tomando as suas decisões preocupado com o outro, não são suas. Enquanto você está vivendo a sua vida para agradar o outro, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida do outro. Só que não, porque você não pode viver a vida do outro. Então, na verdade, você não está vivendo a vida de ninguém, né? Nem a sua, nem a do outro. Quem tenta viver mais de uma vida, não vive nenhuma. Então, qual que é a sua verdade? O que realmente faz sentido para você? Para desenvolver um mindset progressivo, você precisa parar de buscar a aprovação do outro e tomar as suas decisões que sejam em congruência com a sua verdade. 5. Foque no desenvolvimento, sem imediatismo. Foque no processo. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida que tenha valor, vai levar tempo. Ninguém desenvolve um relacionamento incrível de hoje para amanhã. Ninguém consegue criar um patrimônio de hoje para amanhã. Ninguém consegue ser um excelente profissional na sua área de hoje para amanhã. Então as pessoas querem, hoje eu vou começar a minha carreira, amanhã eu já quero ser o melhor do mundo. Só que você precisa tempo, você precisa esforço para desenvolver uma nova habilidade. Você precisa tempo para que as coisas aconteçam. Então ame o processo, foque no processo e não no resultado.
Assuma o controle do seu comportamento. Se tem uma coisa que está sob seu controle, é o seu comportamento. É as suas atitudes em relação ao que acontece. Isso sim você precisa desenvolver cada vez mais. Não é o que o seu irmão falou, o que a sua mãe falou, o que o seu chefe falou que importa. É a sua relação, é a sua reação. É o impacto que isso criou em você e é o que você vai fazer com isso. Lembra quando eu falei do feedback? Pessoas de mindset fixo não gostam de feedback porque o feedback do outro tem um grande impacto para ela, negativo. Quer dizer, eu prefiro nem ouvir o feedback porque se alguém me criticar, eu vou levar aquela crítica para minha vida, acabou comigo. Pessoas de mindset progressivo, de crescimento, elas querem ouvir a opinião do outro, porque elas sabem que elas são. Né? Elas sabem qual é a sua verdade e elas sabem qual que vai ser a sua reação àquilo que o outro falou. O que eu vou fazer com aquilo que o outro me disse? Então, assuma o controle do seu comportamento, das suas atitudes. Isso depende de você. Não é o que o outro fala ou faz, é o que você faz com o que o outro falou ou fez. É isso que vai determinar o resultado que você tem. Assuma o controle do seu comportamento. E por último, acredite no ainda. O que é acreditar no ainda, Juliane? É você entender que talvez ainda você não tenha o relacionamento que você deseja ter, o resultado financeiro que você deseja ter, o resultado profissional que você deseja ter. Mas se você acreditar que isso ainda não aconteceu, mas pode acontecer, aí você está no caminho de entender o que precisa para que aconteça. Acreditar no ainda significa eu olhar para as coisas e pensar, é possível. Eu ainda não tenho o resultado que eu quero, mas é possível. Agora eu vou ver como que eu chego lá. Para a pessoa que olha para um resultado e diz, eu não tenho, não é para mim, não é possível, são pessoas que não acreditam no ainda. São pessoas que já determinaram que aquilo não é possível para elas. Então adote o ainda. Eu ainda não sei falar inglês, mas é um objetivo, é um desejo, eu vou aprender. Eu entendo que isso vai exigir de mim esforço. Mas eu vou porque isso é importante. Entende? É um exemplo em inglês, né? Mas é para tudo na vida. Acredite que talvez você ainda não chegou onde você quer chegar, mas é possível para você. Várias pessoas já estiveram lá. E se ninguém esteve, você pode ser o primeiro. Se você acreditar, se você se esforçar, se você desempenhar tempo, dedicação, com foco para aquilo que você quer, você pode conseguir e chegar lá. Bom, nessa live nós entendemos o que é a mentalidade e que existem basicamente dois tipos de mentalidade, que é chamado mindset de crescimento ou mindset fixo, que nós podemos desenvolver uma mentalidade de crescimento para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Eu falei todos os passos que você precisa dar aí para que você consiga desenvolver esse modelo mental que vai te ajudar a crescer e alcançar os objetivos na sua vida. Eu espero sinceramente que esse conhecimento tenha feito sentido para você, que tenha agregado valor aí, para que você possa tomar ações diferentes, desde agora já começar a desenvolver um modelo mental de crescimento, que vai te apoiar na busca pelos seus objetivos. Beijos de luz, agradeço a atenção, a presença aqui de todos. Curtam, compartilhem, comentem, digam para mim se está fazendo sentido essas lives, se está fazendo sentido para você, se está agregando, é importante para mim saber. Porque eu tô aqui, eu dedico esse tempo, que não é só essa meia hora, 40 minutos, mas é muito mais do que isso, porque eu estou sempre buscando me aperfeiçoar, eu estou sempre buscando aprender mais, então para mim é importante saber se está sendo bom, está sendo útil para você. Se já conseguiu aplicar alguma coisa e teve um resultado diferente, me conta, que isso faz o meu coração ficar alegre, quentinho, como eu digo, e é importante para mim saber. Beijos de luz e até o nosso próximo encontro na terça-feira que vem, 12h30. Tchau!